Bom, hoje acredito que vai ser um pouco mais rápido, porque a gente tem só a parte de mudança de variáveis para falar. E eu basicamente nessa aula, pelo menos, vou focar em uma mudança específica, que é a mudança para coordenadas polares, tá? As outras mudanças no plano, tem aqui nos slides alguns exemplos. Deem uma olhada, eu vou passar para vocês. Eu acho que eu tenho que colocar a aula passada também no YouTube ainda, né? Assim que eu colocar, eu mando uma mensagem lá no grupo e mando também já os slides dessa aula para vocês darem uma olhada. Então, seja D no R2, tá, antes de começar, tá aparecendo, né, os slides? Eu vou manter assim, porque eu acho que fica um pouco mais fácil. Se vocês falarem alguma coisa, eu consigo acompanhar. Então, seja D uma região alimentar do tipo 1, 2 ou 3. Então, lembrando, né, na aula passada, eu defini o que é uma região elementar do tipo 1, 2 ou 3, onde a região elementar do tipo 1 é uma região onde o y, né, a parte vertical é limitada por duas retas, perdão, por duas funções, né, de x, e as laterais eram limitadas por duas retas, e o tipo 2 era o contrário, né, onde o y era limitado por duas retas e as laterais eram limitadas por funções. E o tipo 3 era quando a região ela é do tipo 1 ou do tipo 2 ao mesmo tempo, né, tanto faz. Então, seja D uma região elementar do tipo 1, 2 ou 3, como eu coloquei, e seja x e y, sejam, né, x e y, duas funções de D em R, ou seja, que pegam duas coordenadas e levam em um número, da seguinte forma, né, x é uma função que depende de u e v, e y é uma função que depende de u e v. Aqui eu peço que elas sejam de classe C1, né, ou seja, ela é contínua, derivável, né, e as derivadas parciais são contínuas. Na verdade, ela tem que ser diferencial, né? Diferenciável, mas que significa a mesma coisa que derivadas parciais contínuas, por assim dizer, né? Vamos colocar desse jeito. Pelo menos isso implica diferenciável. E vou definir uma transformação de R2 em R2 agora, que pega esse U e esse V, certo? E levam em uma determinada região que é formada por esse X de UV e Y de UV. Seria mais ou menos como nessa imagem. Eu não sei se vocês enxergam que essa parte verde, ela é uma região elementar. Conseguem enxergar isso ou não? Essa D aqui verde, pelo desenho. E qual o tipo, inclusive, dessa região elementar D aqui? 1, 2 ou 3? Tipo 1 é quando x ou y está limitado por retas. Vamos lá, gente. Pode até chutar, não tem problema errar. Esse é o momento para errar, né? Aguardando uma resposta. O seu raciocínio é coerente. Se essa é do tipo 1, então y. Mas o y está limitado por retas, né? Como vocês podem ver aqui. Mas isso é uma região do tipo 2, né? Então, quando o y é limitado por retas e x é limitado por funções, então isso é uma região do tipo 2. Ela é do tipo 1 quando é o contrário, né? Quando x é limitado por duas retas, então aqui seria assim e outra reta aqui. E aqui você teria suas funções para o y.
Então, mas essa é uma região do tipo 2. Só um segundinho. Estou segurando uma xícara aqui, às vezes tem que soltar para poder tirar o zoom. Então, suponha que eu tenho uma transformação que transforma essa região D nessa outra região E, em roxo, né? A princípio aqui eu não sei quem é essa transformação. Antes de dar esse exemplo aqui, eu já volto nele, eu vou ao que interessa, né? E o que interessa para a gente em termos de integral é que se você tem uma transformação dessa e você tem uma integral dupla, perdão, a integral dupla sobre aquela região E que a gente não sabe exatamente, que não é nem do tipo 1, nem do tipo 2 e nem do tipo 3, e você quer calcular a integral dupla sobre essa região, mas você sabe que tem uma transformação do R2 que leva nela, vamos dizer assim. E essa região da onde sai a transformação é uma região elementar. Então, a integral dupla da função sobre a região roxa, nesse caso aqui, então a integral dupla sobre essa região roxa, que a gente não sabe exatamente calcular, porque a gente só sabe calcular sobre regiões elementares, né? Ela vai ser igual a integral dupla da f sobre a região elementar. Então, agora, sobre uma coisa que a gente sabe calcular, sobre alguma coisa nesse formato aqui, mas aí a gente coloca um adicional, que é o que a gente acaba pagando, né, pela mudança de variáveis, que é o módulo do determinante da matriz jacobiana. E aí eu vou voltar a explicar o que é o determinante, a matriz jacobiana, né? A matriz jacobiana nada mais é do que a matriz formada pelas derivadas de primeira ordem de x e de y, nesse caso, como é duas variáveis, né, com relação a u e v, respectivamente. Então, na primeira coordenada, na primeira linha, perdão, são as derivadas de x com relação a u e a v, e na segunda linha, as derivadas de y com relação a u e a v. É um pouco confuso, mas a gente já chega nos exemplos que fica um pouco mais fácil. E aí, aqui eu trago uma transformação que, no fundo, vai acabar sendo a transformação que a gente vai usar, onde x e y são dados por u vezes cosseno v e u vezes seno v, onde o u está variando de 0 a 1, nesse caso específico, e o v está variando de 0 a 2π. E aqui, pela figura, não sei se vocês enxergam, mas isso leva um retângulo em uma circunferência. E é uma circunferência de raio 1. Eu fiz uma ilustração aqui no GeoGebra para vocês darem uma olhada. Então, se vocês... dá para enxergar o ponto aqui do lado ou não? O P igual a R cosseno S. O R e o S ali do lado. Dá? Tá. Então, é exatamente a transformação que está ali no slide, né? Se vocês perceberem. O x, a coordenada x daquele ponto P é u, no caso R cosseno S, e a coordenada y é R seno S, é exatamente o que está aqui. Tudo certo? Dá para enxergar, né? O que eu vou fazer agora, aqui, não sei se vocês estão enxergando os controles também, está indo de 0 a 1, o R, e o S está indo de 0 a 6,283185, que seria 2π, que é o que está lá. Tá? Eu vou colocar o S para rodar e eu vou caminhando o R de pouquinho em pouquinho para a gente ver como é que fica o preenchimento dessa região quando os dois são preenchidos, né? Eu estou fazendo o S variando de 0 a 2π, né? Indo e voltando. E o R eu estou aumentando de 0 em 1 em 0 em 1. Ele vai pular alguns pontinhos porque está muito rápido, mas aqui também é como se esse negócio, na verdade, tivesse infinitos pontos, né? Entendam que não dá para fazer exatamente do jeito que é, porque é como se a gente estivesse preenchendo a circunferência inteira.
Alguns pontos vão acabar ficando sem preencher, mas é para vocês enxergarem a ideia. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma região que vai de 0 a 1, produto cartesiano com uma região que vai de 0 a 2π, e isso nada mais é do que essa região. Deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui. X 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1, e o y indo de 0 menor ou igual a y menor ou igual a 2. Não dá para colocar. X, vou fazer de novo. 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1. 0 menor ou igual a y menor ou igual a 6. Também não vai aparecer. Bom, isso é separado, né? Daí eu olho para a interseção. 6,28. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas é esse retângulo aqui no meio. Vou mudar a cor. Esse retângulo que é a interseção, né? Das duas faixas. Então, enquanto o R e o S, nesse caso, né, estão indo de 0 a 1 para um deles, né, o R, e o S está indo de 0 a 2π, que é 6, aproximadamente 6,28, a minha transformação, que é essa transformação aqui, x, a primeira coordenada é dada por u vezes cosseno de S, R cosseno de S, e y R seno de S, nesse caso específico, tá como imagem uma circunferência, né, preenchida, na verdade, né, o círculo, de raio 1. Dá para enxergar ou não? Que eu estou transformando esse retângulo nesse círculo de raio 1. Aqui me permitam, né, fazer x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Então, a minha transformação ela faz isso, transforma esse retângulo nesse círculo. E que eu preciso que vocês confirmem para mim se dá para ver ou não que a minha transformação daquele jeito faz exatamente isso, leva o retângulo na circunferência, no círculo preenchido. Ou não deu para entender? Não deu para visualizar? Pessoal, alô? Estão ouvindo? Mais alguém não entendeu? Você tem que se manifestar, gente. Não entendeu, não entendeu. Tem que falar. Tô perguntando e fica um silêncio durante um tempão. A gente acaba perdendo muito tempo, assim.
Então vamos novamente. Eu queria nessa animação colocar lado a lado. Permita só eu pensar aqui exatamente como eu vou montar. Eu vou montar um ponto aqui fora, que vai ser o seguinte. A coordenada X R e o outro vai ser S. Deixa eu só diminuir um pouquinho essa velocidade aqui. Tá. Vou fazer um retângulo. Só um segundinho. Vou dar algo mais ou menos aqui assim. Não vai ficar perfeito, mas... não é regular. Esqueci. Tá. Então, a minha transformação, ela faz o seguinte. Imagine como se isso daqui tivesse centrado no zero, tá? Esse retângulo aqui, esse ponto B, estivesse aqui no zero. Como se fosse um retângulo aqui. É que eu não quero que ele fique um em cima do outro para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor o que está acontecendo. A minha transformação, ela sai desse retângulo e transforma esse retângulo nesse círculo. O que eu quero que vocês prestem atenção é justamente isso. O que acontece quando eu estou variando o meu S. Tá vendo o meu Q aqui subindo, né? Consegue enxergar ou não? Sim, tá. Então, toda essa reta aqui, que vocês estão enxergando, ela está sendo levada nesse pontinho vermelho. Certo? Aí eu vou andar um pouquinho para a direita agora, ou seja, o R eu vou aumentar a 0,1. Então, agora percebam que no meu retângulo eu estou um pouquinho mais à direita. Então, eu estou preenchendo aquela região um pouquinho mais à direita daquela primeira reta. E essa reta, ela está sendo levada nessa circunferência que está sendo preenchida ali embaixo. Consegue enxergar? Tá, aí agora eu vou um pouquinho mais para a direita. E essa nova reta, que está um pouquinho mais à direita, ela está sendo levada aquela circunferência em vermelho que está sendo preenchida agora. Um pouquinho mais para a direita. Um pouquinho mais. A região não vai ficar toda preenchida porque aqui eu estou pulando de 0,1 em 0,1, né? Então, mas entendam como se fosse uma coisa contínua, né? Uma coisa suave. Um pouquinho mais para a direita. Som. Estou conseguindo enxergar que o retângulo está sendo levado naquele círculo preenchido?
Só para fechar, então, a última circunferência, toda essa última linha, ela é elevada nessa circunferência de fora. Certo? É isso que essa transformação x igual a r cosseno, que a gente vai chamar de r cosseno θ e r seno θ para y, né? Ela vai fazer. Ela leva um retângulo, certo? Com r indo de 0 até dependendo do valor que a gente queira, e S sendo de 0 a 2π, ou às vezes até menos, né? Pode ser uma parte da circunferência e não toda. Então, o que acontece é que essa função ela vai servir para fazer essa transformação do retângulo na circunferência. Deu para entender agora ou não? O que eu estava querendo dizer com isso daqui, principalmente com essa parte do desenho? Que essa transformação que está aqui faz isso, faz essa transformação aqui, retângulo na circunferência. Perfeito. E agora vocês acham que é mais fácil integrar sobre retângulos ou integrar sobre circunferências? Retângulo. Tanto que é a primeira coisa que a gente viu, né, na parte de integrais. Foi integrais duplas sobre retângulos. E para fazer a integral sobre um retângulo, basta integrar de de A até B, de C até D. Né? É relativamente simples. O problema ele se reduz a um problema de calcular a integral em si, né? Diferente do que é calcular sobre regiões elementares. Lembrem que sobre uma região elementar a gente precisa fazer algumas determinações para encontrar a região em si, né? Sobre um retângulo é bem mais simples. E tanto que não importa nem a ordem que você integra, né? Bom, enfim. Voltando à nossa transformação específica, deixa eu só abrir o tablet aqui, eu vou colocar alguns pontos que a gente está fazendo. Então, a minha transformação T de UV é um X de UV e um Y de UV, onde X eu vou chamar de, permitam-me já usar as letras corretas, Rθ, um X de Rθ e um Y de Rθ, mas eu estou com assim, onde o X é R cosseno de θ, o Y é R seno de θ, que é exatamente o que a gente acabou de ver, né? Então, a gente tem um retângulo Rθ, certo? E a gente tem uma transformação que transforma esse retângulo em uma circunferência de raio, quase saiu, de raio R, né? Em XY. Aqui o θ é o ângulo, né? Então, vou colocar aqui θ. Tudo bem? Essa é a transformação que a gente está trabalhando. Só para fixar que está claro para vocês que essa é a transformação. Sendo assim, o jacobiano dessa transformação, t, vai ser a derivada parcial da primeira função de t, que no caso é x, com relação à primeira variável, a derivada de x com relação à segunda variável, y com relação à primeira, y com relação à segunda. Tá? Que, nesse caso específico, qual é a derivada de x com relação a r? Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. Derivada de x, x é isso aqui, com relação a r.
Cosseno. Então dá cosseno de θ. A derivada de x com relação a θ. Menos r seno. Y com relação a r. Seno de θ. E o último, y com relação a θ, vai ficar r cosseno de θ, né? Já tinha tirado, mas fica assim. Portanto, o determinante dessa matriz jacobiana, da minha transformação, vai ser r cosseno vezes cosseno, então vai ficar cosseno ao quadrado de θ, menos r seno vezes seno, vai ficar r seno ao quadrado de θ, com aquele menos vai ficar mais. Sim ou não? Certo? Posso tirar o r em evidência. Então fica cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. E isso daqui vale quanto mesmo? 1. Opa. Então isso daqui, esse determinante, vale r. Sim ou não? Perfeito. E aí vem a grande sacada, né? Essa daqui para mim é uma região D, essa para mim é uma região E, essa daqui é a região que eu não sei, a princípio não sei integrar. Na verdade é uma região do tipo 3, essa circunferência, né? Mas é mais chato de fazer a integral, porque em uma circunferência ela tem essa configuração aqui, né? Vou colocar assim. E quando você vai isolar uma das variáveis, y, por exemplo, né? A gente chega que y ele vai estar entre menos raiz quadrada de a menos x2 e raiz quadrada de a menos x2, né? Então, quando você faz isso, olhando para a circunferência, é como se você estivesse dividindo ela em duas partes e falar que o seu y está indo de baixo para cima, onde a parte de baixo seria... Acho que eu comentei isso na aula passada. Essa parte da circunferência aqui, né? E a parte de cima seria essa outra parte da circunferência, parte de cima, né? Então, essa parte em azul seria raiz quadrada de a quadrado menos y2, e a parte em laranja seria menos a raiz quadrada de a quadrado menos y2, né?
E aí, na hora que você vai jogar lá na integral, independente de quanto d, vai ficar a de 0 a a, e aqui vai ficar menos raiz quadrada de a quadrado menos y2, e aqui raiz quadrada de a quadrado menos y2, e aqui dentro tem uma função de xy, dx primeiro, dy, né? Então perceba que na hora que a gente substituir essas duas raízes dentro do resultado que der na integral, isso pode acabar ficando bem complicado. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu estou tentando calcular uma integral de uma função que a princípio eu não conheço, mas eu sei que a região é essa região aqui, né? Uma circunferência de raio A. E independente de quem seja a função lá dentro, posso colocar até uma função simples, x2, y2. Vou supor aqui, tá, gente? Aqui, pera só um pouquinho. Então, digamos que a minha função que eu quero integrar seja isso daqui. Uma função relativamente simples. Então, integro isso em relação a x primeiro, vai ficar integral de 0 a a, y ao quadrado eu mantenho para fora, x ao cubo sobre 3, onde o x vai de menos raiz quadrada de a quadrado menos y2 até x igual a raiz quadrada de a quadrado menos y2 dy. Quando eu substituo isso dentro do x, percebam que vai ficar uma coisa bem feia, né? No final das contas, vai ficar integral de 0 a a de y2 vezes a raiz quadrada de a quadrado menos y2 ao cubo sobre 3 menos a raiz quadrada de a quadrado menos y2 ao cubo sobre 3. E para calcular a integral disso, aí é uma boa sorte, né? Tem que fazer alguns truques aí no meio para poder fazer esse cálculo. E, por outro lado, utilizando uma transformação como a gente acabou de fazer, deixa eu ver agora que eu já nem sei mais o que eu fiz aqui, só um minutinho. Queria muito passar a página. Bom. A ideia é simplificar essa integral sobre aquela região circular. Então, especificamente, eu vou tentar calcular, vou colocar um exemplo, vai. A integral dupla de x vezes y dx dy sobre e, onde e é a seguinte região. A região dos xy em R2, tais que x2 mais y2 é menor ou igual a 1. Para ficar um pouco melhor, eu vou até colocar o x2 e y2, que era exatamente o que estava antes, porque senão essa integral eu sei que vai dar zero. Então, perceba a dificuldade que era essa integral aqui em cima. Aqui. Que eu nem terminei de calcular, né? Porque teria que fazer algumas contas aqui para a gente poder chegar numa resposta. E agora eu vou comparar com o que eu tenho que fazer utilizando a mudança de variáveis, e a gente vai chamar essa mudança de variáveis específica de mudanças para coordenadas polares, tá? Mas eu já coloco tudo isso específico. Então, eu vou chamar x, isso é uma circunferência de raio 1, né? Essa circunferência aqui de raio 1. E o θ está indo de 0 até 2π, correto? E o r, o raio, vai de 0 a 1. Vocês conseguem enxergar que preenchendo o raio de 0 a 1 e o θ indo de 0 a 2π dá exatamente toda essa circunferência aqui preenchida, que era aquela animação que eu fiz no GeoGebra, né? Essa daqui, que ainda está passando, inclusive. Fazendo o raio indo de 0 a 1 e o θ indo de 0 a 2π,
dá exatamente toda a circunferência. Consegue enxergar? Sim. Tá. Então eu vou usar exatamente aquela transformação que estava lá. R seno de θ. E o teorema do slide falava o seguinte: a integral dupla sobre essa região circular, né, nesse caso, tecnicamente a gente não sabe fazer integral, é igual a integral dupla sobre o retângulo, nesse caso, né, vezes o determinante da função, perdão, vezes o determinante da matriz jacobiana, que a gente sabe nesse caso específico que é R. Então vamos lá. Isso vai ficar integral dupla sobre um retângulo. E aí vocês escolhem R ou θ primeiro. Porque lembrem, retângulo tanto faz, né? A gente pode escolher a ordem de integração. Escolha um, por favor, rapidão. Não tem X. É R ou θ, um dos dois. R. Então, X pra gente é R cosseno θ. Então vai ficar R cosseno de θ ao quadrado vezes Y, que é R seno de θ ao quadrado, vezes o determinante da matriz jacobiana, em módulo, perdão, aqui eu não coloquei, mas é em módulo. Esse aqui é o det do J de T, vezes, e como você escolheu R, dr de θ. Se é R primeiro, então aqui vai de 0 a 1, e o θ vai de 0 a 2π. Então essa integral é a integral dupla de 0 a 1, 0 a 2π. Abrindo isso daqui vai ficar r quadrado, r quinta, vezes cosseno ao quadrado de θ, vezes seno ao quadrado de θ. Aqui no caso eu acabei entrando num problema que vai ser a integral de cosseno vezes seno, né, ao quadrado, mas já já a gente resolve isso. dr de θ. A integral de r quinta, então aqui vai ficar 0,2π, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, vezes r a sexta sobre 6, com r indo de 0 até 1 de θ. R a sexta sobre 6 indo de 0 a 1 é 1 sexto menos 0 sextos, que é 1 sexto. Tudo bem? Então, essa integral dá 1 sexto da integral de 0 a 2π de cosseno ao quadrado de θ vezes seno ao quadrado de θ de θ. Isso aqui é um problema de cálculo 1, né? Uma integral de uma variável apenas, e entra naquela parte de produto e potência de funções trigonométricas. Eu não sei, era o Vitor que dava aula no semestre passado? Era, né? Ele chegou a falar sobre esse tipo de integral ou não? Bom, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu encerro a parte da prova hoje. A gente faz uma aula para retomar essas técnicas de integração. Certo? Bom, eu vou
deixar esse exercício assim como está por enquanto, porque, como eu falei, é mais um problema de integral, eu não vou perder muito tempo fazendo ela agora. Vou passar direto para o próximo exemplo para a gente poder fixar pelo menos a parte de cálculo 2. Depois a gente acaba voltando nesses detalhes específicos. Tem um exemplo aqui nos slides que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é essa região aqui. E em termos da parte de cálculo 2, interpretar a região geralmente é a parte mais difícil, tá? Supondo, partindo do pressuposto que vocês dominam muito bem a parte de integrais em cálculo 1, tá? Mas essa região, eu vou ser específico, vou falar para vocês a resposta e aí eu vou perguntar se vocês conseguem visualizar a região, o retângulo que dá essa região circular. O R desse retângulo, na coordenada horizontal, vai de 3 a 5. E o θ, que é a coordenada vertical, o ângulo, vai de 0 a 90 graus, que no caso é de 0 a π/2. E eu pergunto para vocês enxergam que a região que a gente está falando é uma região que vai de 3 a 5 na coordenada horizontal e de 0 a π/2 na coordenada vertical? Então, o R... Podem ir respondendo. Vocês enxergam ou não enxergam que aquela região, essa região aqui, o R vai de 3 a 5 e o θ, o raio, né, vai de 3 a 5 e o θ vai de 0 a π/2, que é 90 graus. Três a 5. Esse aqui, de 0 a 2. Aí você não consegue enxergar que vai de 3 a 5? Seguro? Um conseguiu enxergar o θ e outro não conseguiu enxergar o θ. Vocês enxergam que, se eu estivesse falando que o raio vai de 0 a 5, por exemplo, a gente ia estar falando dessa circunferência inteiramente preenchida, aqui do 0 até o 5. Não sei se vocês conseguem enxergar isso que eu estou falando. E o ângulo, a mesma coisa, né? Se eu estou falando de 0 a π/2, ou seja, de 0 a 90, é essa parte aqui, né? 90 graus. Agora, se eu estou falando de 0 a 180, seria meia circunferência. Se eu falasse de 0 a 270, seria 3/4 de circunferência, assim por diante. Na verdade, é bem simples olhando para a figura, até mesmo olhando para as equações que estão aqui em cima, que essa é a região que a gente está comentando, né? E eu já explico essa interpretação daqui para a circunferência, mas olhando para a figura, vocês conseguem enxergar que o raio vai de 3 a 5 e que o ângulo vai de 0 a 90 graus, que no caso é π/2. Ruth também falou que estava com problema do θ. Deu para entender a parte do θ ou não? Tá. É que o problema vai ser associar isso daqui com o θ, mas não é difícil, né? Não é tão difícil assim.
Deixa eu dar um play para ver o que acontece. Ó, eu só vou puxar um pouquinho mais para baixo, porque agora a gente está indo até π sobre 2, né? Então, não sei quanto dá a altura π sobre 2, mas deve ser algo mais ou menos por ali. Deixa eu colocar específico aqui. 2 de altura. E o D também tem altura π sobre 2. Então, de novo, né? Indo do retângulo, da reta aqui, o segmento de reta à esquerda, indo um pouquinho mais para a direita, um pouco mais para a direita. Estou conseguindo enxergar? Que é exatamente aquela região que está desenhada lá no slide. Perfeito. Eu vou direto para o final. Ok. Mas eu não dou a figura, né? A princípio, eu dou essa equação que está aqui. Como que eu sei que eu estou falando dessa região, dessa figura? Bom, é simples, né? Em termos de quadrantes, onde aqui é o x, aqui é o y, a região onde o x é maior que zero e o y é maior que zero é essa região aqui. Então aqui a gente sabe que o x é maior que zero e que o y é maior que zero. Certo? No segundo quadrante, a gente sabe que o x é menor do que zero e que o y é maior do que zero. Ok? No terceiro, os dois são menores do que zero. E no quarto, o x é maior e o y é menor. Então, se eu falo aqui que o x é maior e o y é maior, é só vir aqui e olhar qual é o quadrante que eu estou comentando, né, para saber qual é a faixa de ângulo que eu estou percorrendo. Se eu falo que só x é maior, então só x maior ou igual a zero. Vocês enxergam que é o quarto e o primeiro quadrante? A região, né? A região é essa daqui. Eu estou falando nesse exato momento. Sim ou não? E aí eu posso falar que o θ, nesse caso, vai de menos 90 até 90. Poderia ser 270 aqui também, tá? É a mesma coisa no final das contas. Sim ou não? Se eu falo que o y é maior ou igual a zero, a região θ, né, o ângulo θ, ele vai de zero a π. Vocês enxergam? Se eu falo que o x é maior ou igual a zero, ou melhor, menor ou igual a zero, e o y é maior ou igual a zero, que região é essa? O θ vai de quanto a quanto?
Zero a π? Zero a π a gente está compreendendo o primeiro e o segundo quadrante, correto? Noventa, 270. Então quanto é, Fausto? Entendi. Não, mas a gente está olhando em termos de ângulo, tá? Tipo, de um ângulo até o outro. De π sobre 2 a π, né? No caso, ao contrário. Mas, é. Lucas, por que que não é de 90 a 270? De 90 a 180, que no caso é de π sobre 2 até π, o x é menor e o y é maior, correto? A gente está falando disso aqui. De π até π sobre 2, a 3π sobre 2, que no caso é 270, o y é menor. E o y menor não satisfaz essa condição, né? Então essa região ela vai de π sobre 2 a π. Sim ou não? Lucas, você que tinha colocado 90 a 270, entendeu por que que não é 90 a 270 e sim 90 a 180? Certo. Ruth, você que tinha falado que estava com problema nos ângulos, deu para entender como chega nos ângulos? Tá. Eu acho que essa parte aqui, isso, vale a pena vocês terem uma colinha para o dia da prova. Tanto que quando eu dou prova presencial, eu sempre falo para levar uma colinha para colocar algumas coisas nesse sentido. Bom, então voltando aqui, né? Tá claro então que essa região onde x quadrado mais y quadrado, lembre-se, em uma circunferência, x2 mais y2 é igual a r2, né? x2 mais y2 igual a r2. Isso aqui é equivalente a um círculo, circunferência de raio r, né? É a mesma coisa. Aí eu estou falando de círculos que vão de raio 3 até raio 5, e eu estou falando de uma região que compreende x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero, que corresponde ao primeiro quadrante. Né? Então eu estou falando de 0 a π sobre 2. Tá claro de como eu cheguei, então, daqui para essa figura ou não? Vou fazer um exercício aqui para vocês me responderem. Se eu falo para vocês que é x2 mais y2 maior ou igual a 1, menor ou igual a 16, e que x, y, é maior ou igual a zero, qual região é essa daqui? Em termos de r θ. O r vai de quanto a quanto? Vamos começar um de cada vez. R primeiro. E aí? Vamos, gente. O r vai de quanto a quanto? É e não é, Lucas. É que aqui não é y, né? É θ, no caso. Θ vai de 0 a π. Tá certo. E o r de 1 a 4.
Tudo bem ou não? É simples, né? Só pegar um pouquinho o jeito de como olhar para a equação e entender que região que é, mas não é nada tão complicado. Voltando. Então eu quero calcular a integral dupla. Vou só anotar aqui. De x vezes y2 dxdy. Eu só vou mudar a letra, vou chamar de e, onde é essa região circular, né? A gente sabe que a gente pode fazer a mudança de coordenadas para essa região, chamando então x de r cosseno θ, y de r seno θ, e eu vou apagar isso aqui só para não confundir. A nossa região é x2 mais y2 maior ou igual a 9, menor ou igual a 25, e x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero, que para a gente significa que o r está entre 3 e 5, e que o θ está entre 0 e π sobre 2. Tudo bem ou não? Substituindo, então, pelo teorema, a gente sabe que essa integral sobre aquela região, que é meio que um disco, né, um pedaço de um disco, pelo menos, vamos integrar em R primeiro? Se for em R primeiro, vai de 3 a 5, o θ vai de 0 a π sobre 2. Pra ser bem sincero, acho que eu vou até integrar em θ primeiro, porque eu acho mais fácil. Bom, tanto faz, na verdade. 3 a 5. X é R cosseno de θ. O Y é R seno de θ, vezes o determinante da matriz jacobiana em módulo, que é esse R. E eu estou calculando, então, primeiro em θ, depois em R. Tanto faz a ordem, mas posso calcular assim. Então, essa integral vai ficar igual a integral de 3 a 5, da integral de 0 a π sobre 2. Eu tenho R ao cubo, seno de θ, cosseno de θ, dθ, dr. Para calcular essa integral, queria muito que meu menu voltasse aqui para o lado para poder escolher outra cor, mas tudo bem. Para calcular isso daqui, a gente faz uma substituição, por exemplo, U igual a seno de θ, então du dθ é igual a cosseno de θ, e, portanto, dθ, isolando, vai ficar du sobre cosseno, né? Então, voltando aqui, em termos de integral, integral de seno de θ cosseno de θ, dθ, é integral indefinida, eu vou calcular ela separado, depois eu volto lá para dentro da integral definida, vai ser igual a integral, seno de θ é u, cosseno de θ vezes dθ, que no caso é du sobre cosseno de θ, cancela, u ao quadrado sobre 2. Vai ser. Ou seja, vai ficar seno ao quadrado de θ sobre 2 mais c. Essa integral em cima, então, se escreve como integral de 3 a 5 de r ao cubo vezes seno ao quadrado de θ, com θ indo de 0 a π sobre 2. Seno ao quadrado sobre 2, né? dr. Que é igual a integral de 3 a 5 r ao cubo vezes seno de π sobre 2 é 1 e seno de 0 é 0, então vai ficar meio menos 0, dr, que é igual a integral 1 meio, posso colocar para fora a integral de 3 a 5, se não me engano,
R ao cubo dr. Deixa eu só confirmar, porque eu tenho quase certeza que R é a quarta. É. Tá, na verdade eu fiz um detalhe aqui, ninguém me avisou. Aqui o y é ao quadrado, né? Então isso aqui é ao quadrado. Vou fazer o seguinte, vou fazer sem o quadrado e depois eu faço com o quadrado, para a gente não ter que mudar tudo, né? Porque afinal de contas é mais fácil apagar o quadrado do exercício do que apagar tudo que eu fiz. Eu vou fazer primeiro só x vezes y, depois eu faço x vezes y ao quadrado, tá? Então ficou dessa forma. Meio, integral de r ao cubo é r à quarta, sobre 4, com r indo de 3 a 5. Então isso dá meio. 5 à quarta, 625. 555, sobre 4, menos r à quarta, dá 27,81 terços. Bom, tá aqui o resultado. Só resolver essa conta aí e tá feito. Deu para entender como faz? Eu não sei se vocês perceberam, mas o que é mais difícil nessa integral que eu acabei de calcular é a integral de cálculo 1, né? Resolver essa integral de seno vezes cosseno. O resto é bem mais simples. Se fosse o contrário, bom, se fosse o contrário não, né? Se fosse a integral de xy2, do jeito que era antes, a mesma região, tudo igual, tá? Eu vou só mudar então, aqui vai ficar integral. Me permita eu calcular de r primeiro. Π sobre 2, né? Difícil hoje. Π sobre 2, integral de 3 a 5. Então, x é r cosseno de θ, o y é r seno de θ, vezes o r, que é da jacobiana, vezes, então, dr dθ. Então, vai ficar integral de 0 a π sobre 2. Da integral, aqui vai ficar r quadrado com r à quarta, cosseno de θ, vezes seno ao quadrado de θ, dr dθ. Que é igual a integral de 0 a π sobre 2, vezes, de cosseno de θ, seno ao quadrado de θ, vezes r à quinta sobre 5, com r indo de 3 a 5, dθ, que é igual a integral de 0 a π sobre 2. Eu vou até colocar para fora já dessa integral. Vai ficar 5 à quinta sobre 5, menos 3 à quinta sobre 5, seja lá que número for esse. Tá? Vezes a integral de 0 a π sobre 2, cosseno de θ, vezes seno ao quadrado de θ, dθ. Então, agora, de novo, o problema aqui é uma integral de cálculo 1. E a substituição que eu tenho que fazer aqui é u igual a seno de θ. A gente sempre vai chamar esse de grau 2, nesse caso, né? Onde tem um grau 1 e um grau 2, a gente chama de grau 2, porque a derivada do dθ vai cancelar com aquele cosseno que está em cima, né? Então, dθ é du sobre cosseno de θ. Então, essa integral 5 à quinta, então é 5, na verdade vai acabar virando a sexta,
Então, esse número ali dá 15.625 menos 3 à quinta vezes 5, menos 1.215 sobre 15. Bom, deixa eu fazer já. 15.625 menos 1.215. Já simplificar isso. Nas minhas contas, pelo menos deu 14.410 sobre 15, integral de 0 a π sobre 2. Aqui, π sobre 2. E aí, eu tenho que colocar lá dentro o que for necessário. Então, eu estou calculando a integral de cosseno de θ, seno ao quadrado de θ dθ, e fazendo essa substituição vai ficar a integral de cosseno vezes u ao quadrado, du sobre cosseno, cancela, opa. Então, isso dá u ao cubo sobre 3, mais c. Voltando na integral, então isso fica, já calculando, né? Vezes seno, que é o u, né? Ao cubo de θ sobre 3, com θ indo de 0 a π sobre 2. Isso daqui vai dar 1, né? Que é 1 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3, essa parte de dentro. Então dá 1, resultado sobre 15. Não bate com o que eu fiz no slide, então talvez eu tenha errado alguma conta ou aqui ou lá. Ah, não, ainda tem sobre 3, né? Perdão. Cadê? É 1/3, né? Essa é a parte de dentro. Sai vezes 1/3. Mas ainda assim, 14.410 não dá 14.410 dividido por 3. Não dá o que tinha que dar. Como o vídeo vai ficar disponível, vocês vão ter os slides, por favor, confiram qual das duas versões está correta, se é que alguma está correta. Ah, tá, já sei o que eu fiz errado. Não, é a que eu fiz agora. Perdão, eu fiz uma conta que não tem nada a ver com nada. 5 à quinta sobre 5 menos 3 à quinta sobre 5. Eles já estão sobre o mesmo denominador, na verdade, né? Eu tirei um minúsculo como um 3 ali e fiz uma conta que não tinha nada a ver. Então, 5 à quinta, 3.000. Vou até anotar aqui, 3.125 menos 3 à quinta, que dá 243. Então, 3.125 menos 243, 2.282, que eu acho que é exatamente o que está lá, né? Sobre 5. 2.800, né? 2.882 sobre isso, sobre 5, vezes 1/3 que saiu da parte do seno, 2.882 sobre 15, que é o resultado que está lá agora. Deu para entender, pessoal? Aí eu pergunto, vocês concordam comigo que a parte mais difícil, na verdade, é cálculo 1 do que cálculo 2? Porque o que é mais chato é calcular as integrais em si do que entender ou interpretar a parte das regiões, né? Porque a parte de cálculo 2 é isso. Não tem muita novidade, né? Agora, as técnicas de integração são coisas que vocês viram lá em cálculo 1. E essa, pelo menos na minha opinião, é a parte mais chatinha, porque dá mais conta, enfim, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. Pois é, né? Se você for ver, por exemplo, esse exercício, cálculo 2 acaba aqui. Né? Porque é onde
acaba a integral dupla, né? O resto é uma integral simples. Dali para baixo é tudo integral simples. De uma variável, no caso. Beleza, pessoal. Então, acho que por hoje é isso. Deu para entender bem? Só fixando essa mudança que a gente trabalhou, x igual a r cosseno, y igual a r seno, é o que a gente chama de mudança de coordenadas para coordenadas polares. Tá? Então, só para fixar o nome, a gente está falando de coordenadas polares. Beleza? Dúvidas?